Ok. Bom, boa noite a todo mundo, Faustinho, Valéria, Fábio, Rosane, enfim. Estamos aqui para mais uma sexta-feira de aprendizado com essa obra do Emmanuel, que traz tantos esclarecimentos para a gente. E hoje o Antônio não vai participar. Ele deixou a bola comigo e eu conto com a ajuda de todos vocês também. E alguém gostaria de fazer a oração para a gente iniciar? Então faço eu. Pai Celestial, Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, mais uma vez aqui nos reunimos em busca de aprendizado, de troca de experiências, em torno dessa obra que Emmanuel nos traz, baseado nas cartas de Paulo, e que nos mostra como deveríamos ou devemos agir em relação a vários aspectos das nossas vidas enquanto encarnados. Agradecemos pela oportunidade, mais uma vez. Agradecemos as equipes espirituais do Cantinho, que são as verdadeiras responsáveis pela tarefa da noite, dando as boas-vindas também aos amigos desencarnados que vêm para participar desse momento. E dessa forma, Jesus, sempre agradecidos pela oportunidade, e através da prece que você nos ensinou, damos por iniciada a tarefa da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, como perdoarmos aos nossos devedores. Mas não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, e livrai-nos do mal. Graças a Deus. Muito bem, gente. Essa lição a gente leu inteira, né, corrida, semana passada. Então, hoje a gente vai no miudinho, que nem o Antônio fala, o Eduardo, enfim, né? Frase a frase, e tentando compreender bem essa mensagem do Emmanuel. Então, ele começa assim, eles se parecem, mas não são. Mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele do Cristo. E aí ele começa a descrever uma série de situações que são interessantes, né? Está lá em Paulo, Romanos 8 e 9. Eu gosto das ilustrações que o Antônio coloca, uma festa aqui, né? Enfim. O governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. Fica explicativo, né? Não é incomum a gente ver pessoas do meio político usarem, assim, de colocações que envolvem, de uma forma, às vezes até velada, da própria religião. Então, ele vai recorrer, o governante é aquele que recorre a esse tipo de colocação, muito provavelmente para nos atrair para as ideias que ele tiver, né? O legislador lançará pensamentos do evangelho nas leis que estabelece. Não sei a opinião de vocês, gostaria de saber também, né? Não sei se isso acontece efetivamente. Seria muito interessante se acontecesse, porque se os legisladores, como nós, baseássemos as nossas atitudes e o nosso julgamento nesse sentido, né, no sentido de legislação, não no sentido de apontar o dedo, né, se nós usássemos em ambas as situações, tanto nas atitudes quanto na avaliação de comportamentos, aquilo que o Evangelho trouxe, provavelmente estaríamos numa situação mais interessante, porque haveria mais respeito, enfim. Mas, como ele está colocando aqui, né? O juiz valer-se-á das sugestões do mestre para iluminar com elas as sentenças que redige. Complementando aquilo que eu falei na anterior. Usar aquilo que o mestre nos trouxe. O administrador combinará versículos versículos sagrados para alicerçar pareceres
em processos de serviço. Da mesma forma, seria interessante se, como administradores, também usássemos, como ele coloca versículos sagrados, aquilo que Jesus nos trouxe em relação ao nosso comportamento com o nosso próximo, que no Evangelho tem aqueles ensinamentos que são muito interessantes sobre ser o superior e o inferior. Cada um tem seus deveres e seus direitos, é muito interessante como eles colocam no Evangelho, e seria interessante ser ambos, né? Mas aqui no caso o administrador, usasse desses preceitos na hora do trato, da forma como você põe que ele está falando claramente em um negócio, né? Ou você pode colocar um negócio que é eminentemente material dentro do padrão onde todos pudessem ser atendidos dentro daquilo que Jesus falou. Acho que dá para compreender, né? Alguém quer colocar alguma coisa, gente? Não? Quem levantou a mão? Grupo Espírita. Oi. Sou eu, Genivaldo. Poxa, Genivaldo, você está como grupo Espírita. Tá bom. Essa fala esses comentários aí em cima daquilo que o Paulo estava falando, seria a sociedade ideal, né? A sociedade judaica, o modo que eles se montavam, né? Uhum. Já começa com a lei de Moisés, que é em cima de livros sagrados, né? Torá, Talmud. Então, tudo que se refere à nossa convivência, à nossa vivência, se a gente fizer em cima do Torá, do Talmud, pensando como judeu, né? Uhum. A gente estaria fazendo o testemunho do divino, ou trabalhando na forma que Deus, Javé, ensinou bem, passou através de Moisés, através dos profetas e tudo mais. No caso nosso, é muito simples, né? O homem de bem que tem lá no Evangelho, lá nos últimos capítulos, sede perfeitos, né? Se a gente fizer de todas as nossas ações, ações do homem de bem, e se todo mundo fizesse, né? A sociedade, de uma forma geral, estaria caminhando para o terceiro milênio. Mas ainda não é isso que acontece, né? A gente vê isso aqui, né? Vê diante das notícias que a gente recebe todos os dias, nossa, isso aqui não tem o menor cabimento, né? Sim. Ainda não, nós estamos em transição, né? Sim. É isso aí que eu tinha a falar. Não, concordo plenamente com você. A gente sempre cita isso, né? Jesus trouxe, basicamente, três colocações: amar ao Pai acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e amar aos outros como eu vos amei. Se a gente olhar, a mensagem de Jesus é baseada, são três frases profundas, de difícil compreensão, muitas vezes. De ação, então, mais ainda. Mas todo o resto que a gente tem em volta é acessório, na minha opinião, para essas três colocações. E é bem o que você falou. Se nós agíssemos no bem o tempo todo, que é muito difícil em função da nossa inferioridade, mas se conseguíssemos, né, dentro do possível, a sociedade seria melhor mesmo. Porque, no mínimo, você teria o respeito ao espaço de cada um, às necessidades de cada um, não haveria tanta desigualdade como a gente vê por aí acontecendo, mas seria na realidade, porque o que ele está colocando aqui é que essas profissões, né, colocam, mas a gente vai ver que no fim ele vai dizer, olha, mas não necessariamente é o que está acontecendo. Mas concordo plenamente, é isso mesmo. A gente ainda, por essa transição, temos muito ainda para caminhar. Mais alguém, gente? Não, vou continuar aqui. Seguindo. O escritor senhoreará as sublimes imagens da revelação para acordar o entusiasmo e a esperança em milhares de leitores.
Não nos esqueçamos que que seremos sempre responsáveis pelo bem ou pelo mal que causarmos a nosso semelhante. E quem escreve tem uma responsabilidade ainda maior, que pode levar muitas pessoas ao bem, se aquilo que estiver escrito for conforme, né? Ou não, né? Se a coisa que estiver escrita não estiver direcionada para o bem, né? A responsabilidade de quem escreve é bem grande, né? Bastante mesmo. O poeta usará a passagem do Senhor para colorir os versos de sua inspiração. O pintor reportar-se-á aos quadros apostólicos e realizará primores imperecíveis, ajustando a tela, a tinta e o pincel. Ele saiu da parte mais material mesmo e passou para a parte da arte, onde o sentimento é colocado com mais ênfase, né? O escultor fixará no mármore a lembrança das lições eternas do divino mensageiro. O revolucionário, isso eu achei interessante, repetirá expressões do orientador celeste para justificar reivindicações de todos os feitios. A gente vê isso mesmo. Revolucionário aqui é no sentido daquele que busca mudar alguma coisa, nesse sentido. Mas sabemos também que revolucionários que, de alguma forma, levaram até a situações não muito agradáveis, acabavam colocando Jesus como sendo o motivo de tudo aquilo. É importante a gente sempre mensurar. O próprio mendigo se pronunciará em nome do Salvador, rogando esmolas. Essa imagem que o Antônio colocou, achei muito interessante aqui, né? Aí ele nos lembra: ninguém se iluda, porém, com as aparências exteriores. Promover a nossa fé ou a fé alheia apenas com o exterior é muito fácil, se a gente olhar bem, né? Porque se expor ao mundo, colocando a forma como você encara a crença que você professa, não é difícil, mesmo que ela não seja, né? A dificuldade, pelo menos como eu enxergo, é como eu estou introjetando aquela fé que eu professo, como eu disse, e se eu estou sendo fiel ao que eu prego. Quando eu prego assim, não estou falando assim, no sentido de pregação só, púlpito, enfim, não. Todos nós, de alguma forma, acabamos sendo exemplos, seja para pessoas mais próximas, família, enfim, e sabemos que as nossas atitudes, elas são mais importantes do que aquilo que a gente fala. Daí, sempre moldarmos as nossas atitudes àquilo que a gente crê, ou seja, aquela fé que a gente professa, para que não sejamos incoerentes, não sejamos, como ele está falando aqui, né, só com as aparências. Porque fazer só para que seja mostrado, divulgado, é mais simples do que você dizer, não, eu vou viver aquilo, eu não vou só demonstrar. Por isso que ele coloca isso. E o que vocês acham disso, gente? Ninguém acha nada. A gente sempre se engana, né, Renato? A gente sempre se deixa levar pelo aspecto exterior, né? Sim, E a gente usa muitas máscaras sociais, né? E aprendemos a manipular ou usar de máscaras sociais para a gente enganar o próximo, né? É essa a verdade, né? E, então, por isso que o Antônio colocou isso daí, né? Por trás essa humildade. de todo cordeiro tem um lobo, né? Vestido, né? Então, a gente precisa tomar Uhum, muito cuidado, né? sim, Não se é, deixar levar pela primeira impressão, né? exatamente, porque a gente consegue causar uma boa impressão logo que você, sei lá, num grupo social, mas é só quando aprofunda a convivência
é que você vai conhecer efetivamente as pessoas, né? E isso leva também ao auxílio que a gente pode prestar para pessoas que ainda estão pensando dessa forma, né? A doutrina espírita, ela é muito, para mim, pelo menos, ela é muito clara nesse sentido. Como somos responsáveis pelo nosso destino o tempo todo, continuamos sendo, né? Porque não é nessa encarnação só. Não adianta eu querer me enganar, mostrar aquilo que eu não sou, porque em algum momento eu vou ter que olhar para mim no espelho e dizer, não, não é o que você está mostrando, não. Você está agindo diferente. Se eu conseguir isso ainda encarnado, conseguir modificar minha postura, o meu entendimento a respeito dessa responsabilidade, melhor. Mas se eu chegar do outro lado ainda iludido com aquilo que eu imagino ser, vai ficar mais difícil, porque aí a mudança se torna mais dolorosa, digamos, não punitiva, sabe? Porque Deus não pune, mas a nossa consciência vai nos levar a buscar alternativas para ressarcirmos a lei nesse sentido, né? E, obviamente, não fazer o máximo possível para não se deixar levar por outros que tentem colocar posições que, não sendo claras, podem confundir as pessoas. Isso a gente vê bastante hoje em dia também. Não sei como vocês acham, o que vocês estão achando disso, mas a gente está vendo bastante disso. Mistura de religião com poder, enfim, a gente sabe que acaba não dando muito certo. A história mostra, vem mostrando, né, que são coisas que convivem, né, não devem ser misturadas, na minha opinião. Ô, Renato, Oi, Nilza. tudo bem? Boa Tudo. noite para todos. Eu cheguei atrasada hoje. Então, eu estava pensando aqui nisso que você está falando, né? E hoje, justamente, comentando com a minha sobrinha, né, a respeito do mundo, né? Das coisas, como estão, que muitas pessoas não estão sabendo lidar, né, com as imperfeições e tal. Eu acabei dizendo uma coisa que vem justamente calhar com essa figura aí que apareceu, que eu penso assim, que tem muito lobo que não está aguentando mais ficar embaixo da pele de cordeiro, sabe? Porque a situação do momento atual que a vida está vindo, né? Nós estamos em transição, está tendo que se mostrar realmente o que somos de verdade, não é isso? Sem E dúvida. não dá mais, não tem mais essa coisa da hipocrisia, né? Porque, para mim, a gente precisa de máscara, que nem o Genivaldo falou, porque, às vezes, né, diante de uma situação no trabalho, em algum lugar, família, a gente tem que tomar algumas, como que se diz, condutas de como tá tudo bem, né? Mas, assim, cada dia a gente sente que os nossos amigos espirituais estão querendo que a gente seja cada dia mais autêntico possível, né? Exatamente. Então, é isso que me veio, por isso que eu falei, justamente foi hoje que eu falei isso, que tem muito lobo hoje que não está aguentando mais viver na pele de cordeiro, né? A pele não está É o que me aguentando mais. veio, Não, né? não, é isso mesmo, não, concordo. Isso que o Genivaldo falou, a gente tem mesmo máscaras para determinados locais, mas se essas máscaras não prejudicam a nós mesmos e aos outros, ok, porque Sim, não vai ter a mesma atitude que você tem, sei lá, brincando com uma criança, você vai ter dentro do escritório, né? Mas isso aí isso. não é danoso, né? Você, Não, na isso. realidade, você são papéis necessários socialmente, ok. O duro, né, é quando você põe aquela máscara que é danosa para os outros, Uhum. você acha que para você Isso. não é, né, você continua agindo, e no final das contas, a responsabilidade pelo dano a você mesmo e aos que você levou junto é sua. É isso que a doutrina Exato, mostra para a gente, né? Sempre tomando muito cuidado com tudo isso. exato. Isso mesmo. E ainda bem que a gente tem a doutrina. Isso que você falou,
Nossa, assino embaixo. Eu acho que tem muita pele de cordeiro que não está aguentando mais e está Tem muito brito. lobo embaixo da pele de cordeiro Vai aparecer. porque às vezes pela maldade, né? Eu digo sempre pela maldade prejudicando, né, os outros e as coisas estão vindo agora de um jeito que parece que está forçando a barra, né? Daqueles que querem enganar, que são bonzinhos, mas não são, entendeu? É isso. Desculpa eu achar isso. Eu Imagina, acho que eu falo não, demais. não, a gente tem que colocar as nossas opiniões, é importantíssimo isso. É Cada que um. nós estamos numa fase assim Então, que está muito, muito claro, né? As coisas que estão acontecendo. Não sei. e está passando Acho que muito é eu. rápido também, né? E está passando Tá muito passando. rápido. Mês que vem já é Natal de novo, do jeito que está aí. Mas enfim. Mas é isso. É importante também o seguinte: não cabe aí julgamento, porque É, julgar é quando você imagina que a pessoa faz tal coisa, você já condena. Não, não é isso. A gente está falando de fatos, são observações, porque se a gente não observar, está no Evangelho isso. Como é que eu vou saber distinguir entre o bem e o mal? sim. Tenho que observar. O que não é coerente é, muitas vezes, a emoção que você põe em cima daquilo, que é difícil, Isso, porque tem coisas que isso. acabam chocando a tal ponto que não tem como você não, no mínimo, se indignar com o que está acontecendo, mas observar é fundamental. E É isso mesmo. uma coisa que eu acho que é muito importante também, qual é o padrão que eu vou escolher? Porque É, se eu tiver um padrão que não é coerente com o bem, e o bem no sentido bem, bem mesmo, aquilo que se, né? E eu tiver um parâmetro que seja mais voltado para outro lado, e eu seguir esse parâmetro, eu vou estar errando do mesmo jeito, né? Por isso que é importante seguir isso. Jesus, né? Na A minha gente tem opinião. sempre que se ver, né? Também olhar para a gente, olhar para a Sem dúvida, situação. sem dúvida. O Genivaldo levantou a mão. Eu ia falar, liberar para ele agora. Pode falar, Genivaldo. Geralmente, o motivo das nossas ilusões, né, quando a gente quebra a cara com as outras pessoas, Uhum, que muitas vezes a gente leva, levado, né, uhum, pela pressa, né, nos negócios, né, então vai fazendo de atropelo, ou vai acreditando no discurso vazio, ou em imagens vazias aí de documentários, enfim, né? sim. Então, assim, eu estava lembrando aqui, quando eu trabalhei em banco, quando chegava um cliente que a gente não conhecia, a primeira coisa Uhum, que a gente fazia era buscar a capivara, que a gente fala no interior, né? Ou capivara, isso mesmo. as restrições cadastrais, né? Porque essa Uhum, pessoa tem um histórico, né? E aí, através das restrições, a gente via que muito bem, muitas vezes, apesar de estar terno e gravata lá, um discurso macio, né? uhum, A pessoa não era o que era, né? sim, Mas para isso a gente precisava de dar-se o tempo, né? sim. Se fizesse isso com todas as pessoas que as cercam de nós, a gente erraria menos, né? Porque Com o que faz certeza. a gente errar é a pressa, acreditar no aspecto exterior. Lembrando do filme Nosso Lar, Uhum, vocês lembram daquela senhora que apareceu lá no portão do Nosso Lar pedindo para entrar? Eu não sei se é sim. Nosso Lar. Foi E, nosso lar, assim, no livro tem isso mesmo. e ela com um discurso de piedade, falando com simplicidade, com humildade, né? Pedindo guarida, né? E o André Luiz já estava se deixando levar com o coração, né? Aí veio o mentor que estava com ele, né? Ele falou, não, ela não vai entrar e tal. Aí ele, por que não? Não é, olha, coitada, que sofrimento. Ele falou, olha os pontos que ela tem no seu Exato. perispírito, né? Ou olha a carga magnética que ela tem. E aí ele reparou, e quando não foi dada a entrada para ela mostrou, né, a personalidade real que ela era. Ela falou um monte de palavrão, xingou, saiu
ela era nada mais que uma abortadeira aqui na Terra, né? Se fazendo passar aí de uma pessoa boa, né? Então, se a gente pudesse, né, dar-se um tempo no mundo aí, né, fora no centro, a gente baixa a guarda e tal, porque são todos companheiros de fé, mas mesmo no centro, né? Mesmo no centro, é bom a gente ter esse cuidado de se conversar, porque todos nós somos alvo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Amanhã depois eu posso estar sendo influenciado aí pela espiritualidade negativa e eu fazer uma proposta, por exemplo, sem querer, né? Uhum. Eu estar arrastando a entidade para o cantinho, por exemplo, para uma fria, né? E aí, por isso que tem o conselho, né? Os outros vão ponderar, vão analisar, vão pensar, falou, olha, né? Essa proposta que você está querendo não é boa, ela pode arriscar o nome da sociedade, ela não enquadrado aí dentro dos aspectos doutrinários, enfim, né? Sim. Então, aí é o tempo que a gente tem que se dar, né, para analisar pessoas, analisar fatos, né? Mas, infelizmente, a gente hoje está na geração do TikTok, né? Mas ainda agora a gente erra, né? Deixa se levar aí por lobos em pele de cordeiro, né? Pois é. Desculpa, eu já estou falando demais, eu vou ficar... Mas eu acho ótimo. Quanto mais gente falando, mais enriquece, Gerivaldo. É importante. As colocações são sempre bem-vindas, né? São visões, às vezes, que mostram para outros encarar aquela mesma situação de um outro jeito, né? E na casa espírita, o cuidado tem que ser, pelo menos na minha opinião, tem que ser maior ainda, né? Porque envolve coisas que a gente não vê, entre aspas, né? Mas, enfim. Bom, vou continuar aqui, ver qual que é... é que esse é o finalmente, né, dessa lição. E ele fala assim, se o governante, legislador, juiz, administrador, escritor, o poeta, o pintor, escultor, revolucionário, mendigo, não revelam na individualidade traços marcantes e vivos do mestre, demonstrando possuir-lhe o espírito, em verdade, ainda não são dele. Acho que vai bem com o que a gente estava falando, né? Todas essas pessoas podem e deveriam usar os preceitos evangélicos dentro do evangelho como a gente conhece, com a coerência que é. E poderiam, com essa atitude, construir mais, sem dúvida, ninguém está discutindo isso. Mas se o cara não tiver isso dentro dele, ele não está introjetado aquilo, vai acontecer o que o Emmanuel está falando. Você pode dar um aspecto que pode até enganar as pessoas de que você está usando um conceito que seria evangélico, né? E não está. Você está usando até às vezes subterfúgio para conseguir alguma coisa que não estaria muito certo. Acho que é muito importante a gente pensar nisso. E nós, como espíritas, acho que acontece com vocês também, a gente acaba sendo meio que visado nesse sentido, né? O cara é espírita, mas por que ele está fazendo isso, que ele está fazendo aquilo, né? É mais um motivo para a gente se policiar, inclusive. Acaba sendo mais um pedaço da nossa consciência, nos forçando a agir dentro do bem. E se a gente for agindo no bem, for criando vamos dizer assim, esse hábito de sempre estar voltado para o bem, a coisa vai acabar se tornando natural. A gente brinca, né, que as virtudes nascem dos hábitos. Você vai se habituando a fazer, mesmo que você não goste, vai chegar uma hora que aquilo sai naturalmente, que é quando você introjeta que aquilo é importante. Desse errado. Parecem, mas não são, que é o título dessa lição. Alguém quer acrescentar mais uma coisa nessa aí? Não? Tá bom. Eu vou abrir, eu não tenho apresentação aqui, mas eu vou abrir o próximo e vou
colocar também na tela só um segundo, por favor. E a gente vai lendo junto, que vai ser a próxima colocação do Emmanuel. Só um segundo que eu preciso fechar tudo aqui. Como eu não tenho apresentação, eu vou colocar com o texto mesmo, para a gente ir acompanhando aqui hoje. Agora a gente vai lendo mais rapidinho. Eu vou abrir no Kindle aqui. Gente, só um segundo, tá? Porque está atualizando o meu Kindle aqui. Agora mesmo. Ok. Compartilhar agora com vocês. Estão conseguindo ver, gente, aí? Eu estou. Tá Tá bom. perfeito. Então, vamos lá. Ó, o termo desculpa, a frase que o Emmanuel pega é esse aqui. Pois se viver de segundo a carne, segundo deve ser, né? Morrereis, mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Falado aos Romanos, isso em 8:13. E o título que traz o livro é Segundo a Carne. Não vamos ler, gente. Para quem vive segundo a carne, isso é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação da luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação se-lhe-á fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. A dor, benfeitora e conservadora do mundo, é intolerável. A disciplina constitui angustioso cárcere e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém e, quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre, e se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou às melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão o sepulcro, sombra
e impossibilidade dentro da noite cruel. Caramba, que texto, né, gente? Foi assim, bem clara a colocação dele, né, a respeito disso. E eu acho que, como nós estamos num planeta ainda, né, provas e expiações, com todas essas nuances, essas situações que nos levam, às vezes, a olhar mais para a carne do que para o espírito, né? São situações difíceis. Essas colocações do Emmanuel nos mostram a importância de darmos sempre a importância relativa à carne, porque é necessário, é um instrumento para a gente passar por mais esse período de aprendizado aqui, mas que não esqueçamos de forma nenhuma as nossas origens. Como a verdadeira vida é aquela fora do corpo, a gente vai voltar para ela, e esse momento que a gente passa, que é o momento, né? Se você pensar que são 80, 100 anos comparados com a imortalidade, né? Realmente é muito rápido. E é lá que a gente está com o verdadeiro sentido dessa vida. Então, a carne é importante, a matéria é importante. Se a gente não desse, inclusive, importância, estaríamos sendo ingratos com a própria divindade, porque se ela permite que essa matéria esteja conosco, para o nosso crescimento, desdenhar dela seria, né, no mínimo, seria no mínimo ingratidão. Mas é muito importante que a gente tenha o equilíbrio, no meu ponto de vista, o mais possível, que é do alto que a matéria está aqui, a gente consiga equilibrar esses dois de tal forma que o aprendizado seja coerente, né? Enfim. É assim que eu penso, gostaria de ouvir vocês. Bom, se ninguém vai falar, vamos começar no miudinho, dá tempo, será, gente? Tem mais 19 minutos aqui para a gente continuar. Só uma dúvida, quem vai dar continuidade depois das 8? Vocês combinaram alguma coisa com... Sou eu. Ah, é você? Ah, então tá. Então tá bom. Fiquei preocupado aqui, porque eu nem sei o que vocês estão estudando, então. Mas se você quiser continuar, vai ser um prazer. Depois da... Eu não posso, de sexta. Que a gente está estudando no livro O Céu e o Inferno, bem isso que o Emmanuel escreveu nesse texto aí do livro Pão Nosso, né? Está dentro do livro Pão Nosso, é isso? Quem vive só para a matéria, a hora que chega do lado de lá, está com a mente, está com o condicionamento na matéria. Sim. E a matéria é tudo que não tem do lado de lá, né? Exatamente. É como se fosse uma vivência de ilusão ou de sofrimento, né? Então, por isso que a gente tem que ter um equilíbrio. Claro que, né, se nós estamos aí encarnados, a gente tem que cuidar da matéria, a gente tem que ter a nossa vivência, que ter os nossos cuidados, né? Sem dúvida. Mas também tem que cultivar as coisas do espírito, né? Num equilíbrio tal aí, e quando a gente morrer e estiver no plano espiritual, a gente saiba se localizar, né? E ter o nosso foco, a nossa atenção na coisa correta, né? Senão vai ficar em sofrimento lá. Sem dúvida. Isso a gente vê muito em trabalhos mediúnicos, né? Quem participa, né? Irmãozinhos em sofrimento, grande sofrimento, inclusive, isso, né? Por não terem... É que a gente tem que pensar, eu não sei, você tem que atenuar também. Se a gente olhar hoje, acho que a gente já até falou desse assunto, desse aspecto. Nós, compreendendo a reencarnação como ela é, temos, obviamente, uma visão diferente, não só do materialista, mas também daqueles que professam uma religião secular, aquela criada pelos homens mesmo, né? Quando a gente, como espírita, sabemos as consequências das nossas atitudes,
E a gente tem sempre que lembrar que, quando fala consequência, o pessoal já pensa em sofrimento. Não, não é isso. Se tiver que ter algum acerto, é porque você pisou na bola em algum lugar. Né? São sempre aprendizados. Né? Deus não pune ninguém, é a nossa consciência que nos alerta. Enfim. Mas quando você olha, eu nem vou falar do materialista, quando você olha para uma religião onde vamos pegar o catolicismo, que é a maior aqui no Ocidente, assim, né? A base evangélica. Quando você morre, você tem duas opções: você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Tem o purgatório lá no meio, mas ou é céu ou inferno. Ou seja, se eu for muito bom, talvez eu vá para o céu. Agora, qual a probabilidade de eu ir para o purgatório e para o inferno? É muito maior do que para o céu, concorda? Então, olha, esse pensamento pode balizar as atitudes que as pessoas tomam. Tanto vai fazer o que eu fizer, eu vou para o inferno. Então, eu vou aproveitar da melhor maneira possível, dentro da visão, né? Materialmente, enquanto eu estou aqui, e depois, de todo jeito, eu vou sofrer as consequências. E se a gente olhar friamente para isso, o egoísmo vai estar no meio, o orgulho vai estar no meio, a vaidade, tudo. Porque como eu não tenho salvação, vamos por assim, tanto faz o que eu fizer. Então, para mim, pelo menos, a falta do entendimento da reencarnação auxilia muito em atitudes que acabam sendo comprometedoras. Não sei o que vocês acham, mas o fato da reencarnação ser algo que tenha mais pessoas que acreditem. A gente, na realidade, não acredita, a gente sabe, né? Tem uma diferença entre acreditar e saber. A gente sabe que a reencarnação está aí, né? Se mais pessoas tivessem, acho que, como o Genivaldo falou, com as atitudes dentro do Evangelho, mais esse conceito firme, provavelmente a gente tentaria tomar atitudes melhores, não sei, eu vejo assim. Vocês acham que dá para a gente ler o começo aqui, então, gente? Pode ser? Pelo menos um pouquinho? Vamos lá, tem 15 minutos ainda. Vamos lá, então. Então, tá bom. Começando aqui, né? Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação da luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Isso a gente ouve, né? Quantas pessoas chegam a uma determinada idade, olham para trás e sentem um vazio imenso, percebendo que não construíram o que deveriam na parte emocional, então não vou entrar na parte material, na parte emocional, enfim, coisas assim. Esse vazio aqui se refere basicamente, à parte emocional. Nem estou pondo espiritual, emocional mesmo. É o que a gente vê acontecer, né? Pessoas chegam com uma condição material muito boa, mas dentro não tem nada que possa ser palpável. Deve ser bem difícil isso. Acho que é bem o que ele está colocando aqui, né? Isso leva a uma série de problemas. Alcoolismo está dentro disso, aquelas depressões severas que não tem nenhum contexto patológico, são mesmo emocionais e muitas vezes vêm acompanhadas de um processo obsessivo, todo esse tipo de coisa que a gente já conhece há bastante tempo. E leva até, muitas vezes, até a tomar atitudes impensadas, né? Então, deve ser muito difícil isso, né? Um vazio assim, a gente não conseguir olhar para nós mesmos e perceber que criamos algo. Já a doutrina espírita nos fala que, além de tudo, é consoladora, né? Que os vínculos que a gente cria nas nossas encarnações, vínculos bons, não vão romper nunca, né? Mesmo com a morte, você vai continuar tendo acesso às pessoas que você ama e àqueles que te amam também. E só isso já é, assim, muito consolador, né? Quem não tem esse tipo de percepção, fica mais difícil. Longe de pensar que só nós temos condições de sermos melhores, não é isso não.
mas a gente tem acesso a informações e a conhecimentos que nos mostram um caminho. Todos vão trilhar um dia, né? Dependendo da religião que tem. Mas a gente tem aí nas mãos um ensinamento que nos mostra uma direção muito segura para esse crescimento moral e espiritual que a gente espera alcançar. Todo mundo vai progredir um dia, queiramos ou não. Nós temos uma visão diferente disso e saibamos aproveitá-la, agradecer sempre que a gente teve contato com isso. Importante. Mas voltando. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. É o caso típico, né? A gente estava falando agora há pouco de, dependendo do que fase você chega da vida, e você não percebe, você não consegue perceber nada que você tenha construído em relação a isso, você começa a ter noções realmente negativas. Né? Tipo, o que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu construí? Minha família, de alguma forma, foi desfeita, ou eu tenho um relacionamento que é só de fachada, que nem no tópico anterior. O que eu construí em termos emocionais? Falei, nem vou mexer no espiritual, emocional. Se eu não conseguir construir nada, com certeza eu vou ter sempre impressões negativas. Eu vou estar sempre naquela negatividade, que nós sabemos que atrai mais negatividade. Né? Você acaba trazendo para perto de você irmãozinhos que vão vibrar no mesmo diapasão. Não é incomum acontecer isso. A gente conhece aqui casos de encarnados que tiveram uma estrutura interessante, mas chegaram a determinado ponto da vida que não perceberam que não tinham vivido. Tinham construído castelos enormes e não tinham. E foi bem difícil auxiliá-los a encontrar um ponto onde eles pudessem se apegar para esse recomeço. Assim, então é importante a gente sempre lembrar disso. Somos artífices do nosso destino, então façamos por bem. Isso aí. Tudo bem, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Esses dois tópicos? Não? Então vamos continuar. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de uma comédia infeliz. Que colocação, irmão. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. É bem por onde deve caminhar uma situação dessa, né? Acho que quando cai a ficha, o desespero acaba vindo. Desespero no sentido de o que eu vou fazer agora? O que eu fiz? Sabe que são casos desses, podem levar até ao suicídio, viu, gente? Não é fácil, não, isso aqui. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. Faz sentido, né? Porque se a gente olhar aqui, se a pessoa chegou a esse ponto, nesse momento da vida, qualquer colocação espiritual, para ele não vai fazer muito sentido, não. Concorda? Porque se eu não tive esse suporte antes, não que ele não tenha tido, não estou tentando pensar como uma pessoa na situação. Por que agora vão querer me trazer algo que não faz sentido? Isso aí não existe, se fosse verdade eu não teria chegado nessa condição, né? Então, a revolta vem. Mas é uma revolta contra algo que poderia auxiliar. Mas se ele não recebeu antes, por que agora estão oferecendo isso para ele? Dá para entender a colocação? Eu sei porque eu conheço gente que agiu e age dessa forma. Ou seja, na hora que chega o auxílio, nesse sentido, a pessoa não quer saber, ela está revoltada porque tudo deu errado, a vida dela não serviu para nada, e agora você veio me falar em espiritualismo, não precisa nem ser espiritualismo, enfim, a pessoa se revolta mesmo. Né? Não sei se vocês têm algum caso, mas é sempre importante a gente
se tiver, situar e buscar auxiliar, porque são pessoas que sofrem muito mesmo. Não pôde contar com a bênção do amor, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos, olha que frase, são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. Ou seja, a gente está vendo uma situação bem, assim, limite, né? A pessoa chegou já num ponto que está difícil voltar. E até o amor, que seria um sentimento forte o suficiente para ajudar a pessoa a sair desse processo, dessa espiral, nem isso ele pode contar, porque provavelmente nunca viu o amor no sentido profundo, né, do que significa esse amor que estão colocando aqui. Se é só matéria, é só matéria. Né? Se não tem nenhum laço que eu vá criar, porque esse laço vai acabar mesmo, vou morrer, a pessoa vai morrer, para que eu vou manter? Só quando você chega lá e precisaria ter esse consolo, acaba não aparecendo. Olha que dificuldade. Né? E dessa forma, mais algo que seria eventualmente suficiente para ajudar a pessoa a sair desse processo, também não vai contar, porque pode ser que tenha criado laços, mas já se romperam, e a pessoa acaba totalmente sozinha. Ficou muito depressiva essa lição aqui, né, gente? Mas é importante a gente chamar a atenção sempre. Né? Muito bem. Gente, acho que eu vou parar aqui, tá? Porque falta 4 minutos até encerrar. Vocês começarem, tudo bem? Pode ser? Genivaldo? Beleza. Então, eu vou marcar que a gente parou nessa aqui. Aí, quando o Antônio fizer, eu comento com ele, a gente continua dessa aqui na semana que vem, pode ser? Então, tá bom, gente. Beleza. Alguém quer fazer a oração de encerramento, por favor? Gostaria. Eu posso fazer, Renato. Obrigado, Fábio. Vamos agradecer ao nosso Pai pela essa primeira hora de estudos desta noite, por tudo aquilo que o Renato nos trouxe e que nós possamos sempre refletir com tudo aquilo que nos chega, aprendendo, assimilando e, sobretudo, colocando em prática tudo aquilo a que temos contato e aprendemos. Agradecidos, Pai, oferecemos esta prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, meu Pai, a vossa vontade, em toda a terra e nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos também hoje, perdoai nossas ofensas e nossas dívidas, como perdoarmos nossos ofensores e devedores, e não deixeis, Pai, com que nos entreguemos às tentações. Livrai-nos de todo mal, que assim seja. Gente, muito obrigado pela presença. Obrigado, Renato. Obrigado, mesmo. Gerivaldo, aqui de sexta-feira, depois das 8, eu não posso, senão não ficaria também. Acho muito legal. A troca de opiniões é muito importante. Falou, gente? Ó, eu vou parar de gravar, acho que você vai ter que começar de novo. Tá bom? Porque a hora que eu sair da reunião, como eu comecei, eu vou... Ó, já parei a gravação.